Você sente que parece que está vivendo em um loop, sempre repetindo as mesmas coisas, vivendo os mesmos problemas, passando pelas mesmas situações. Ou seja, você está vivendo um ciclo repetitivo na sua vida. E isso acontece porque é um padrão do nosso subconsciente, ele repetir o que já é conhecido, mesmo que isso seja nocivo para a gente. E o nosso cérebro ele é programado para isso, para repetir o que já é conhecido. O cérebro ele gosta de estar nesse lugar confortável do conhecido, porque o desconhecido ele pode dar trabalho, ele pode ser desconfortável, então o cérebro ele sempre tende a voltar para o que já é conhecido e por isso nós estamos sempre repetindo padrões, repetindo relacionamentos, repetindo problemas, repetindo frustrações e insatisfações da nossa vida. E isso acontece baseado nas crenças que nós temos, nos nossos hábitos automáticos e também no medo de mudança. Então, como eu disse, em relação ao medo de mudança, o desconfortável, ele assusta. Então, o cérebro prefere ficar no confortável, que já é o conhecido, do que se arriscar com a mudança. Crenças limitantes. Vamos supor que você acredita que não merece algo melhor. Então, é isso que você vai viver, porque é uma crença que você tem, uma crença limitante. Assim como também se você tivesse uma crença positiva, você também estaria repetindo coisas positivas na sua vida. Ou hábitos automáticos que nós temos. Então, muitas vezes, decisões diárias que nós tomamos que nos mantêm no mesmo lugar. Então, eu mesmo me peguei em diversos ciclos repetitivos em minha vida, e um deles era sempre planejar mudar de vida. E aí eu sempre colocava metas exorbitantes, coisas assim que estavam muito distantes da minha realidade atual e que seria difícil de conseguir, levaria um tempo. Só que eu colocava essas metas e colocava um curto prazo de tempo. Era algo totalmente assim, fora surreal. Não é que seja impossível de acontecer. Poderia ser possível de acontecer, mas dada a situação em que eu estava, o momento de vida que eu estava muito distante de mim. Então eu sempre fazia esse tipo de meta, esse tipo de programação na minha vida, de, por exemplo, perder não sei quantos quilos em 2 meses, 20 quilos em 2 meses, algo bem pesado. E eu achava que era possível fazer isso. Não é impossível, há pessoas que conseguem. Só que não é todo mundo que consegue. Então é muito melhor. Seria muito mais produtivo eu colocar um objetivo que se aproximasse mais da minha realidade atual. Porque alcançando esse objetivo me impulsionaria a definir um próximo objetivo um pouco maior, e depois que alcançar um pouco maior, e assim sucessivamente. Mas eu me peguei nesse ciclo de sempre colocar, não só em relação à perda de peso, mas em relação à mudança de vida também, a trabalho, a coisas que eu quero alcançar na minha vida, a condição financeira, e que estavam muito distantes do que eu estava vivendo atualmente. Então eu começava super empolgada, fazia um super planejamento e tal, como é que fala? E fazia um planner, eu tenho um Notion aqui todo trabalhado na organização e no planejamento. Passava uns dias super empolgada com isso, mas não conseguia manter a constância nisso. E isso se repetiu por muitas e muitas e muitas vezes. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Foi um ciclo de anos que eu venho fazendo isso. Até que eu me dei conta de que eu estava fazendo isso. Eu estava repetindo isso toda vez na minha vida. E agora eu estou trabalhando em mudar isso. Então eu tenho objetivos de mudança de vida de todas as áreas da minha vida, porém eu tenho objetivos mais a longo prazo, que eu sei que serão a longo prazo, que se vierem antes vai ser maravilhoso, mas eu tenho consciência de que essas coisas é mais provável de que eu alcance a longo prazo, e fui reduzindo essas metas para algo mais realista e próximo do que eu vivo hoje, para que eu vá alcançando aos poucos isso até chegar
nessa minha meta maior, nesse meu objetivo maior. E aí fica muito mais fácil de eu conseguir realizar as ações diárias que eu necessito para alcançar esses objetivos. Não é que vai também ser de um dia para o outro que eu vou mudar e vou conseguir seguir certinho a lista das minhas tarefas e de coisas que eu tenho que fazer, de mudanças que eu tenho que realizar. Porém, eu já tenho claro um objetivo e as micrometas e as micrometas desse objetivo maior. Então fica muito mais fácil de eu começar a caminhar em relação a isso. E acontecia de que antes de eu me dar conta de estar vivendo esse ciclo repetitivo, quando eu percebia que eu tinha me desviado do caminho e não estava fazendo o que eu gostaria de fazer e o que eu tinha me programado para fazer, eu começava a me culpar, a me autocriticar. Inclusive tem um vídeo de autocrítica que vai sair aqui no canal, que também tá muito bom. Começava a me autocriticar e isso, em vez de me ajudar a me impulsionar para continuar, me fazia ficar mais desanimada ainda. Então, o que já estava ruim ficava pior. Isso se repetiu por muito tempo. Então, você, para sair desse ciclo repetitivo, pode ser um relacionamento, você tem que avaliar quais são os tipos de relacionamento que você tem vivido ultimamente. Tanto de amizade, trabalho, relacionamento amoroso. Você tem relacionamentos que se repetem, você só muda a pessoa, mas parece que a relação é a mesma coisa ou às vezes até um pouco pior. Quais são as crenças que você tem em relação a essa área, a relacionamento? Anote essas crenças e comece a trabalhar para mudar essas crenças. Então, se você tem uma crença de que todo homem não presta, de que toda mulher não presta, você anota essa crença e começa a escrever uma outra crença em relação a isso. Você não conhece todos os homens nem todas as mulheres do mundo, então não tem como você afirmar que todos os homens e todas as mulheres não prestam. Só por aí a sua crença já cai por terra, porque você não conhece. E você pode buscar exemplos de pessoas para reforçar a sua crença positiva em relação aos homens, às mulheres, a relacionamento em si. Você pode buscar exemplos de relacionamentos de pessoas que deram certo. E aí você começa a reforçar essa nova crença em relação a isso. Se é uma questão de dieta que você está querendo fazer, mas sempre acaba furando a dieta, furando a ida à academia, os exercícios, comece a ver quais são as crenças que você tem em relação a isso, ou quais são os hábitos automáticos que você está tendo. Se você todo dia levanta, vai sentar, vai pegar no celular e acaba passando todas as horas, a hora que você iria para academia, ou você, em vez de preparar uma alimentação saudável, já deixar pronta para facilitar o seu acesso à alimentação mais saudável, e assim você não cair na tentação de se alimentar com coisas que não é o que você gostaria de comer para ajudar você a alcançar o seu objetivo, você não prepara, então você acaba sempre caindo. Então, procurar mudar esses hábitos automáticos, decisões diárias que você toma no dia a dia e fazer coisas que facilitem com que você mude e quebre esse padrão repetitivo, esses ciclos que vêm se repetindo na sua vida. Não precisa você mudar tudo de uma vez, mas veja o que é que mais está pegando na sua vida, que realmente está te prejudicando, e comece a analisar as suas crenças em relação a isso, o medo que você tem de mudar isso, os hábitos automáticos e decisões diárias que você tem tomado em relação a essa área, e comece a mudar aos poucos. Não vai ser uma mudança de um dia para a noite, como eu falei, mas gradualmente você vai mudando. Pode ser que um dia você acabe falhando, caindo na tentação, mas no outro dia você se acolhe, beleza, tudo bem. Hoje não fiz, amanhã eu vou fazer. Quando chegar amanhã você se comprometer, não pensar muito, começar e fazer o que você quer fazer. E assim você vai quebrando esses padrões e ciclos repetitivos. Afirmações positivas também pode te ajudar muito, porque você começa a reprogramar a sua mente em relação a essas crenças que você tem.
Então, você pode escolher elaborar ou buscar na internet afirmações positivas em relação àquela área, e aí você repete essas afirmações da forma com mais emoção que você conseguir, uma emoção assim de bem-estar que você conseguir, para ir reprogramando essa crença e instalando essa nova crença na sua mente. Então, sua mentalidade vai começar a mudar de negativo para positivo em relação a essa área. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link de um e-book que eu criei de afirmações positivas. Então, além de explicar o que são as afirmações positivas, os benefícios das afirmações positivas, da palavra em si para o nosso dia a dia e como pela ciência e pela neurociência, como se explica a repetição dessas afirmações positivas, como ela é trabalhada no nosso cérebro para que as coisas comecem a mudar e a nossa mentalidade comece a mudar. E tem exemplos também de 23 exemplos de cada área, das principais áreas, assim, eu coloquei 23 de autoestima, relacionamento, trabalho e carreira, finanças. Tem afirmações eu sou também, que é extremamente importante, as afirmações que você faz iniciando com o eu sou. E tem alguns exemplos de exercícios que você pode fazer para ir começando a reprogramar a sua mente e sair desse negativo para o positivo e parar de repetir esses ciclos. Mas o mais importante, antes de começar a fazer essas afirmações e reprogramação, é você identificar que você está vivendo um ciclo repetitivo, identificar as crenças que estão te levando a isso, ou algum trauma que você teve no passado e que criou uma crença em você, e aí por isso você vem repetindo esse ciclo constantemente, porque é a consciência a partir da consciência que se inicia a transformação. Então a reprogramação, a mudança, tudo surge a partir da consciência daquele problema. Se você achar necessário também, você pode começar a fazer práticas terapêuticas. Aqui no YouTube tem diversas, eu vou trazer também aqui algumas para o canal. Ou você pode buscar uma terapia. Eu sou terapeuta TRG, meu contato também está aqui embaixo na descrição do vídeo. E na TRG nós trabalhamos diretamente com o subconsciente. Então, trabalhando todas as raízes dos traumas e dos problemas emocionais que você possa ter hoje, que está fazendo com que você repita esses ciclos repetitivos. Mas se você não quiser fazer terapia, não precisa, ou se quiser, não precisa ser comigo. O importante é que você dê o primeiro passo e comece a praticar com as ferramentas que você tiver disponível, para que você quebre esse ciclo e esse padrão repetitivo na sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para você, tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, deixa aqui na descrição, me conta aí qual é a crença aí, qual é o ciclo repetitivo que você está vivendo na sua vida e que você conseguiu identificar agora. E se precisar de uma ajuda ou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo que eu vou responder, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau!